Hoje eu vou começar direto no nosso texto-chave, a chave para o nosso estudo de hoje. Ele vai nos ajudar a fazer reflexões profundas. Então, sem mais introduções, Mateus capítulo 12, no verso 22. Então, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Esse texto traz para a gente uma visão, uma definição profunda sobre o reino espiritual. Primeiro, você vai perceber que o reino das trevas, o reino de Satanás e dos demônios, ele é extremamente organizado e unido em um propósito de destruir o reino de Deus, e destruir a criação de Deus e destruir o ser humano. Ele é mau por natureza e eles não lutam entre si. Eles não estão divididos, eles não estão se auto-sabotando. Eu acho que eles nem conseguem se dividir, porque a essência deles é fazer o mal, então eles focam nisso. Então, qual é a lógica de um demônio vir expulsar outro demônio? Não tem lógica nisso, porque os dois estão no mesmo propósito, e os dois só desejam a mesma coisa, e se for o caso, o demônio não expulsa outro demônio, ele entra para ficar junto com o outro, e vai trazendo mais sete, vai trazendo uma verdadeira legião para habitar uma pessoa. Então eles não têm interesse em expulsar ninguém, eles só buscam fazer o mal à criação de Deus. Não há divisão no reino de Satanás. Isso é muito importante você entender, porque não há, nessa premissa que nós estamos estabelecendo, espaço para invocar um demônio para submeter outro demônio. De invocar um demônio para me servir de defesa contra outro demônio. De subjugar uma entidade para que ela possa fazer o bem para mim. Ou para que ela possa destruir algumas trevas em minha vida. Ou para que ela possa me fazer algum serviço. Porque todo esse reino não está dividido entre si. Ele tem o mesmo propósito, que é fazer o mal para o ser humano e para a criação de Deus. Não há rituais, atividades, sacrifícios ou coisas que você possa fazer que vai fazer um demônio lhe ajudar ou fazer o bem em nome de Deus ou em nome de Jesus ou em nome do reino de Deus. Todos eles são contra Deus. Há uma divisão clara entre o reino do diabo e o reino de Deus. Por outro lado, Jesus fala: quem expulsa Satanás é o Espírito Santo de Deus. Até porque, eu não vou entrar muito nessa questão, mas até porque é o Espírito Santo, a santidade, que purifica o pecado, purifica a imundície, purifica o espírito imundo, né? E varre e limpa a casa do ser humano. Então é o puro que expulsa o impuro. Não é o impuro que expulsa o impuro. Não é Satanás que expulsa Satanás. É o puro, o santo, que expulsa ou limpa a imundície. Tanto que na salvação é o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que limpa o nosso coração. É o sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados. Isso é varrer a casa.
Isso é limpar a imundície do nosso coração que o Satanás gosta de habitar. Então o Espírito Santo, ele aí, o texto que a gente leu, ele entra na casa, o que é a casa? Ele entra nessa casa e tem um valente nessa casa. Tem um demônio. Um Satanás nessa casa. O Espírito Santo, ele entra, ele amarra o valente. Isso significa que as forças espirituais de Deus são mais fortes que as forças espirituais de Satanás. A gente já viu na primeira aula e na segunda e na terceira, e sempre vamos ver isso, que o reino de Deus, e Deus é soberano até sobre o mundo espiritual, até sobre os demônios. Então o Espírito Santo, ele entra, amarra o valente e joga fora. A força da santidade e do bem e da presença de Deus é mais forte do que a força demoníaca presente no coração humano. O texto está dizendo isso. E a gente expulsa não porque o Satanás é amigo de Satanás ou porque ele quis nos obedecer porque achou legal nossa conversa. Expulso porque uma força maior chegou, o reino de Deus, se eu expulso o demônio, o reino de Deus chegou, uma força maior chegou que submete esse reino espiritual maligno e o subjuga e o expulsa para fora daquele local. Então é a santidade quem expulsa o mal. É a presença de Deus, é a luz de Deus que afasta as trevas para fora. E Jesus Cristo então coloca: só existem dois. Eu estou falando de doutrina cristã, certo? Doutrina bíblica. E essa é a visão bíblica. Só existe dois lados. Quem comigo ajunta, ou seja, ou é de Deus, ou quem espalha com Satanás, e é do Satanás. Na Bíblia não existe degradês espirituais. Tem um espírito da confusão, tem um espírito amigo, tem um anjo guardião, aí depois tem esse, tem aquele, aí você faz todo um panteão de duendes e fadas, e espiritismos, e isso e aquilo. O que Jesus está dizendo é: ou é Satanás, e eles não são divididos entre si, todos têm o mesmo propósito, ou é do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que expulsa, não tem nenhum anjo guardião também que expulsa, nem nada disso. É o Espírito Santo que faz a purificação do local e expulsa o que é imundo. Ou é dos nossos, que estão lutando a luta de Deus. Então, divide aqui dois universos. Nós estamos construindo fundações para o nosso conceito e nosso entendimento. Primeiro, esse entendimento que você teve é muito importante, que embora pareça que eu estou falando algo simples, tudo que eu vou falar parece simples. Mas existem diversas doutrinas, inclusive ocultistas e de outros cantos, que é só para tentar destruir isso daqui que eu estou falando, certo? Isso que parece tão simples para você, não é simples para a galera que quer usar do mundo espiritual e invocar demônios e fazer uma série de coisas para conseguir benefício. Mas você vai entender o processo. E no final eu vou dar uma palavra para o seu coração que você vai entender o que eu estou querendo dizer, quando eu fundamentar algumas coisas com vocês. Então estamos prontos para responder esta pergunta: qual é o poder capaz de enfrentar o valente do mal? De entrar na casa do valente, amarrar o valente e expulsar o valente. É o poder de Deus por meio de Jesus e do Espírito Santo. Agora perceba a citação desse nome Beelzebu. No tempo de Cristo, os judeus associavam um ídolo pagão antigo, o nome desse ídolo, com o nome de um demônio, como uma entidade demoníaca. Porque Beelzebu está se referindo a Baal. Né? Só que o Baal, na época bíblica, tinha várias denominações que vinham depois, né? Tipo Baal Hadad, era da Síria. Baal Zebub, era dos filisteus. E porque era uma entidade cananeia que tinha sua característica especial em cada localidade.
Baal é senhor. E o que vinha depois dava uma definição. O Zebub, que é dos filisteus, que depois virou Beuzebu, Baal-Zebub virou Beuzebu, era uma entidade, né? Ou ele se manifestava no mundo dos filisteus como um combatente de pragas. Como forma de zombaria, os judeus chamaram Beuzebu, que significa Senhor das Moscas. E era uma forma também de jogar essa divindade, esse deus ídolo, no mundo da imundície. Porque a mosca habitam, né, os lixões, e tudo que era assim imundo, era sujo, era degradante, era considerado imundo para o povo de Deus. Então, assim, ó, demônios habitam lixo, demônios habitam cemitérios, demônios habitam esses locais ruins. Então, o Senhor das Moscas é o Senhor dos demônios, é o Senhor dos locais desolados, dos lugares impuros. Mas essa associação para a gente é relevante. O Deus ídolo de outra religião que não é, né, a nossa religião judaico-cristã, foi considerado o nome de um demônio. Beuzebu virou o nome de um demônio, como se você pudesse fazer uma demonologia, onde você coloca assim, ó, aqui é a entidade X da religião A, aqui é a entidade B da religião C, e aqui é a entidade D da outra religião ali, que tem ali por ali. Aí você criou uma demonologia com nomes de ídolos de outras religiões, dizendo que esses nomes de ídolos são nomes reais de demônios reais. Isso é muito comum, certo? Fazer. Né? Você vai até perceber que na cultura popular isso acontece demais. Aquele filme antigo chamado O Exorcista, você vai perceber que no começo aquele padre, o exorcista, né, ele descobre um ídolo nas escavações, né? Ele começa a ter uma luta contra esse ídolo. O ídolo é o Pazuzu, considerado uma entidade lá da Babilônia e da Síria, da Mesopotâmia, que é associada aos ventos que vinham e traziam doenças, né? E até era usado para combater outros demônios. Aí começa de novo, você entra na nossa primeira explicação. Não é demônio que combate demônio, né? Ele é uma entidade ruim, mas que às vezes era invocada para se defender de outro demônio mais ruim ainda, o Pazuzu. Aí no filme todo, o demônio que entrou na menina lá, do exorcista, o amigo da minha idade sabe que filme é esse, de 1973. Era esse ídolo chamado Pazuzu. Ou seja, a cultura popular associou um ídolo antigo de outra religião ao nome de um demônio. E isso é muito comum, e isso inclusive acontece muito no mundo evangélico cristão, no mundo da gente. A gente conhece no meio das nossas igrejas, na cultura que vem ali também dos anos 90, dos neopentecostais, a prática de associar qualquer outra ídolo de outra religião como se fosse uma entidade que domina um bairro, que domina alguma localidade, e aí chama aquele demônio do nome da religião. E aí eu acho que a gente não devia fazer isso, certo? Por quê? Porque dá problema, né? Se você associa com o nome de uma religião antiga que não existe mais, tipo Beuzebu, não vai ter dificuldade para você. Mas se você associa, né, diz que o Deus de outra religião ali do lado é um demônio, você está criando problema, porque são ideologias diferentes, cosmologias diferentes, né, cosmogonias diferentes, são explicações diferentes, ideologias diferentes, e são pessoas. Você vai dizer que a pessoa está adorando um demônio, adorando aquele ídolo, aquele negócio. Então é uma dificuldade muito grande. E a Bíblia, se você for perceber, não incentiva essa prática. Pelo contrário, a principal questão que a Bíblia coloca, e que a gente está se perdendo dela, que é um ensinamento profundo que que os profetas sempre fizeram, e Jesus, né, não desconstruiu isso, e pelo contrário, a gente vai perceber que o ensino de Cristo tem muito a ver com isso que os profetas ensinaram, de que o ídolo, no Antigo Testamento, não era nada. Era apenas madeira, era apenas pedra, era apenas uma coisa esculpida pelos homens que refletia o seu desejo do seu coração obstinado.
A Bíblia não coloca poder ou chama esses deuses de deuses reais, porque a Bíblia ela invoca a soberania de Deus de uma forma tão profunda, tão grande, e diz: só existe um Deus. Os outros deuses não são deuses, são falsos deuses. E os ídolos que esse povo cria não são nada, são apenas objetos inúteis. Então, biblicamente, aquele ídolo não é o nome de um demônio. Eu vou ler um texto com você só para a gente reforçar aqui e a gente continua. Diz assim: Jeremias capítulo 16, no verso 19. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. 1 Coríntios 8, no verso 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Sabe o que significa biblicamente você passar do lado de um ídolo? Significa que você está passando do lado de um pedaço de madeira. O que significa você passar do lado de um ídolo de madeira? Você está passando do lado de uma pedra normal, como todas as outras pedras. Aquilo não possui poder espiritual. Isso é importante, gente. Porque de uma certa forma eu estou desconstruindo com você uma série de pontuações de outros dogmas. Não existe runa mágica, objeto mágico, objeto com algum tipo de entidade, objeto com alguma divindade. Não existe ideologias criadas por homens que são divinas. Na verdade, são tudo criações humanas. O homem não pode criar sua divindade. O homem não consegue amarrar divindades por meio das suas criações. Não tem feitiço que amarre demônio, porque os demônios não são isso. Os demônios não são esses deuses. Os demônios não são esse conjunto de rituais religiosos e sacrifícios que amarram demônios ou que fazem com que Deus haja de uma forma X ou Y, porque ele não precisa obedecer essas coisas, e essas coisas não tem nada a ver com ele, e tudo isso é apenas pedra, papel e tesoura para eles. A magia acha que você mexe um negócio aqui, muda um negócio ali, que você mexe em alguns elementos naturais e isso reverbera no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, Deus está revelando para a gente que pedra é só pedra, que madeira é só madeira, que isso não tem valor espiritual. E os rituais inventados por homens não controlam demônios, porque isso é tudo invenção da cabeça humana. Os seus pentagramas, as suas recitações, é tudo religião inventada também. Bom, aí você diz assim, Jesus também não validou esse uso da ideia de ficar chamando demônios por nome de ídolos. Aliás, você vai perceber, isso é um assunto que a gente vai conversar mais na frente, que no Novo Testamento ninguém fala mais de ídolo, né? É só uma pontuação aqui, outra acolá, mas é quase que inexistente. Agora, se você vai para as páginas do Antigo Testamento, é uma sedução, é uma dificuldade, é uma brigaiada, é uma destruição causada pelos ídolos, é os profetas brigando contra isso. Aí no Novo Testamento, a única referência a alguma coisa antiga está aqui, Belzebu. E ainda é para Jesus chegar e dizer o seguinte, Mateus capítulo 12, no verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Aqui seria um ótimo momento para Jesus validar esse ensino dos judeus. E dizer, não, Baal é realmente o Baal-Zebub, é realmente a entidade número 8 do ciclo do inferno. Abaixo dele está Astarote, que é outra demônio que caiu naquela época, né? E do outro lado ali tem um Moloque, que é o outro demônio também, que a gente conhecia lá no inferno, né? Era um ótimo momento, né, para Jesus validar o discurso deles. Mas o que Jesus faz?
tira a máscara do ídolo e lida diretamente com a entidade. E diz, não é Baal-Zebub, é Satanás. Se Satanás expulsa Satanás, então o reino está dividido. Quer dizer, Jesus, ele não enxerga o demônio como a figura do ídolo antigo. Ele enxerga como aquilo que está por trás do ídolo, ou que age se aproveitando da máscara do ídolo, que é o Satanás. E aqui é outro ensino poderoso para a gente, de que embora o ídolo não seja nada, Satanás se aproveita de tudo que é artifício humano, que as pessoas têm a sua devoção e adoração, para se esconder atrás dessa estrutura. O ídolo pode ser algo que não tem nada a ver com religião. E ele pode usar, você pode ter um super cantor que ele se tornou um ídolo de muitas pessoas. Satanás pode usar esse ídolo, pode usar essa devoção, pode usar essa cultura, pode desenvolver algo ali, espiritualmente falando, e você dizer, rapaz, tem algo espiritual naquele movimento daquele cantor. Mas o cantor não é Satanás, o movimento dele não é Satanás, mas o diabo pode agir por meio daquilo. O movimento religioso de Baal-Zebub, antigo, né, Baal, não é o Satanás. É apenas pedra e madeira, mas Satanás pode se utilizar daquilo, uma vez que as pessoas têm a sua devoção e buscam aquilo e obedecem aquilo e se ajoelham àquilo. Então, o Satanás é outra coisa, é isso que você precisa dividir aqui. Os ídolos, as religiões, inclusive as religiões ocultistas, que eles acham que não são religião, mas são uma religião como outra qualquer, inventada pelo coração humano, com seus rituais inventados, com seus pentagramas inventados, com as suas runas inventadas, com as suas... que também não vale nada, segundo o Evangelho. Que inventam o nome dos seus demônios e acham que então são ídolos também. Por trás daquilo, o Satanás pode agir. A Bíblia sempre trabalha, e a maioria das vezes são fragmentos de informações que as pessoas esticam para transformar no centro do Evangelho, certo? Tem fragmentos de informações muito tênues que não servem para dar um embasamento muito forte sobre questões de nome. Usam até textos de sabedoria, uma citação ou outra de uma palavra para tentar fazer uma construção da ideia de um demônio X ou Y, mas é muito frágil. A Bíblia sempre define mais Satanás, o adversário. É o líderzão, é o diabo. Esse aí é o que tem nome. Esse aí encapsula a ideia de espírito maligno adversário. O resto todo é meio que chamado de espírito imundo. Espírito maligno, de anjo caído. E essa comunicação bíblica, você não vai ver Jesus fazendo demonologia, explicando os círculos do inferno, quais são os caras. Você não vai ver em nenhum momento Jesus ficando assim, precisando invocar nomes de ídolos para fazer expulsão. Porque isso é outra dificuldade. Os ocultistas, ou as pessoas por aí por fora, inclusive padres, e há doutrinas antigas que vêm de longe, e até hoje reverberam no meio de nós, que dizem que você precisa saber o nome do demônio para poder amarrar o demônio. No mundo mais cristão medieval, saber o nome do demônio é para você poder expulsar o demônio. Você tinha que proclamar lá, recitar lá os rituais com o nome do demônio para expulsar o demônio. No mundo ocultista, você precisa saber o nome do demônio para amarrar o demônio e fazer ele te fazer coisas boas. Te dar sabedorias, te dar benefícios. Então você amarrava um demônio por um ritual e ele te dava benefícios. No mundo cristão medieval, você sabia o nome do demônio para poder expulsar ele. Mas você não vê os apóstolos indo atrás de nome de demônio para expulsar. Você não vê Jesus indo atrás de nome de demônio para poder fazer um ritual, para poder expulsar o demônio. Isso é muito mais uma construção posterior do que algo bíblico.
E é uma tentativa, muitas vezes, de, primeiro, de ficar usando o reino das trevas para fazer o bem. Que a gente já definiu isso. Satanás não expulsa Satanás, Satanás faz o mal. Ah, ele vai me dar sabedoria, ele vai me dar isso, ele vai me ajudar fazendo tal coisa. Já começa por aí. Segundo, que essa prática de ficar conversando com o demônio é uma das coisas mais fora de padrão bíblico que existe. Tanto que a maioria dos textos bíblicos são Jesus mandando o demônio se calar. Cale-se e saia dele. Vamos ver um texto desse? Diz assim, Marcos 1, no capítulo 23. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e lhes obedecem. Esse texto é Marcos 1. Foi o texto que deu origem à nossa reflexão sobre espíritos imundos e faz parte dessa série maior que a gente está fazendo sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1. E você percebe que, inicialmente, o demônio já percebe que Jesus e a santidade de Jesus, o Santo de Deus, já vem perturbando ele. Porque o Espírito Santo é quem expulsa. O Espírito Santo está em Cristo. Cristo é a santidade. A santidade vai expulsar a imundície. Segundo a proclamação do demônio, você vem para nos destruir. Quer dizer, o demônio sabe que o poder de Deus é superior. Que é Deus quem expulsa Satanás. Aí na hora, o que Jesus fez? Ficou conversando com o demônio para descobrir o nome. Aí depois fez um pentagrama, botou o nome do demônio, fez um ritual complicado, ficou recitando 50 orações. Foi isso que Jesus fez? Mas se cale. No meu reino, na minha fé, não é lugar para demônio ficar falando, não. Mormente aparecendo na sinagoga. A minha fé, na minha igreja, quem fala é o Espírito Santo. Quem fala é Deus. Quem tem poder é Deus. Quem faz é Deus. Então se cale e saia. Agora perceba também no texto. O demônio sai de boa. Aí tá certo, tô indo aí, valeu. Ele sai urrando, estribuchando, derrubando a pessoa. Por quê? Porque não saiu porque quis, saiu porque foi obrigado. Não saiu de boa, saiu porque foi expulso. Porque foi amarrado, porque foi retirado à força. O demônio não quer sair, não. O demônio não faz acordo, não. O demônio quer destruir. Ele sai porque um poder maior e uma santidade maior chegou e expulsou a luz, expulsou as trevas. Entendeu? O foco está todo errado quando você vai estudar esses ocultismos por aí. Porque o foco é, se eu entender, buscar, conversar, descobrir coisas do demônio, eu ganho poder sobre o demônio. E o que a Bíblia diz é conversando com Deus, é no poder de Deus, é na presença do Espírito Santo, é você na santidade do seu coração, é no poder de Deus que se manifesta em sua vida, é na presença do reino que você expulsa demônio. Então, quando o foco está em descobrir nome de demônio, aí você se lascou. Quando o foco está em se buscar a Deus, em ser filho de Deus, em estar na presença do Espírito Santo, então você recebeu o poder que amarra o valente, a santidade de Deus expulsa o valente, manda ele para fora. Você não precisa saber nada de demônio no Evangelho. Aí você vai perceber que existe uma passagem bíblica que ela é mais complicada para esse meu entendimento, porque é a única passagem, e aí é importante a gente definir isso, né? É a única passagem de todas as outras que Jesus manda se calar que ele pergunta o nome. E o nome que o demônio dá não é Asmodeus, né, Belial, né? Não é nome assim não, é um nome que identifica que são muitos. Jesus chegou,
na região grega lá, um cemitério, tinha um cara endemoniado, que era um dos caras mais... Se fosse descrever, né, qual dos demônios parecia ser mais possesso, era esse rapaz, o gadareno. Porque ele tinha uma força sobre-humana. Ele vivia nos cemitérios, que era o local da imundície, né? Já definiu isso. E ninguém conseguia amarrar ele. E, biblicamente, ele tinha uma possessão que era muitos demônios dentro dele. Então esse rapaz foi um exemplo muito forte. E Jesus, ao perguntar o nome do demônio, está demonstrando que esse excesso de degradação é porque ele tem um excesso de demônio dentro dele. Aí o ensino é mostrar isso. Aí, gente, não é porque ele tem um nome específico, é porque é muito. Para vocês entenderem isso que eu estou perguntando. Agora, embora ele tenha perguntado o nome do demônio, você não vê ele usando esse nome para fazer processo de expulsão. Você não vê Jesus necessitando disso. Desde que Jesus chegou, o demônio já fica atormentado, já fica perguntando, pelo amor de Deus, não me expulse, não sei o quê. Quer dizer, o poder de Deus não necessita de nenhum desses rituais. Não necessita do nome para fazer nada. O demônio já fica, não, pelo amor de Deus, não me expulse não. Jesus estava promovendo um ensino e não sobre a degradação do homem, não uma ideia de como usar aquele nome para fazer um processo de expulsão, porque isso não está no texto. E Jesus não precisou disso. E o demônio já estava doido para arranjar um jeito de não ser expulso por Jesus, porque já sabia que o poder de Jesus era grande. E no final o demônio ainda é jogado no abismo, no meio dos porcos, que também é outra situação de impureza. Então, não há... Isso é muito importante. A ideia de que você tem que ficar conversando com o demônio, embora você, que viveu, está na minha idade, viveu muito a igreja evangélica, sabe que isso se tornou uma prática no meio de nós, uma prática até ocultista, de ficar conversando com o demônio no meio do palco, no meio do púlpito, no meio do culto, ficar dando conversa para demônio. E embora a maior parte daquilo, no meu coração, na minha mente, eu acho que seja teatro, a prática em si é nefasta. Bom, mas existe um nome que você precisa saber nesse processo todo. E esse nome, sim, é repetido pela Bíblia toda. Felipe, quer dizer que não é para mim ficar perguntando nome, nem ficando acreditando nesse negócio de que eu preciso saber o nome do demônio, né? Nem nada disso. Mas eu preciso saber o nome, é verdade. Eu vou dizer para você qual é esse nome. Mas antes, eu lembrei aqui. Tem um filme, eu falei do filme Exorcista, que ficou muito firme na nossa mente, né? Tem um filme mais recente, que nem é tão conhecido, é com aquele ator Russell Crowe. Chama O Exorcista do Papa. Não sei se alguém já viu. Diz que é feito em cima de arquivos desse padre e tal. Muito fantasioso, sabe? Eu assisti. Mas tem isso no meio do filme. Você vai perceber. Tem que descobrir o nome do demônio para poder expulsar o demônio. Então isso aí faz parte até da cultura medieval cristã. Mas o meu ensino para você é que você só precisa saber de um nome. Eu vou dizer esse nome para você agora. Diz assim: Marcos capítulo 16, no verso 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Esse é um ensino que está no centro de toda a Bíblia. E aí as pessoas, em vez de focarem no ensino central, ficam pegando fragmentos para inventar ocultismos. O ensino central é: em meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso, porque ele invoca a autoridade e o poder de Deus. Não é o meu poder. Eu aciono o poder de Deus e submeto o maligno através da santidade de Deus e do poder do Espírito Santo através do nome de Jesus. É
Em nome de Cristo eu te expulso. Não é no meu nome, não é nos meus rituais. É em nome daquele que tem o poder para te expulsar. Outro texto muito interessante é esse que diz, Filipenses capítulo 2, no verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Biblicamente, no ensino bíblico, na revelação de Deus, existe um nome poderoso, um nome capaz de subjugar tudo que está acima, na terra e embaixo da terra, que é o nome acima de toda potestade, todo nome que se nomeia, que é o nome que, se você invocar, você invoca o poder capaz de expulsar todo o mal. É o nome de Jesus. Em vez de ficar atrás de nome de demônio, você tem que ficar atrás do nome de Jesus. Então, meu amigo, eu vou te dizer o seguinte. Você está andando pela sua vida, está sentindo algo ruim, está sentindo oprimido, algo está atacando sua mente, seu coração, você está com uma coisa galopante, uma ansiedade tomando, um sentimento de mal acontecendo. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu te expulso daqui em nome de Jesus. Eu declaro que aqui está a presença de Jesus. Jesus é o nome que você invoca quando estiver sentindo algo ruim, quando estiver de frente para algo complicado. Chegou naquela casa nova, está achando que tem um encosto. Estou usando a linguagem mais popular. Essa casa é de Jesus. Esse quarto é de Jesus. Se há algo ruim nesse lugar, eu te expulso. Saia daqui em nome de Jesus. Que Senhor Deus envia teus anjos para acampar aqui ao redor desta casa. Em nome de Jesus eu te repreendo. E se aparecer um dia um demônio estribuchante perto de você, que eu espero que nunca apareça, mas vamos supor, o que você vai fazer? Sentar e ficar conversando com o demônio? Não, eu te expulso em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que aqui não é lugar para você. Em nome de Jesus essa pessoa está livre e você declara, é o nome de Jesus que faz isso. Certo? Esse é o ritual que você tem que ter. Quando eu estava falando isso com vocês agora, né, eu estou cheio de palavras para complementar, né, porque eu estou dizendo umas palavras em nome de Jesus, tinha em nome de Jesus, mas na minha cabeça diz, mas tem isso aqui, calma aí, não é só isso não, né? E é isso que eu vou trabalhar um pouco com vocês agora, mas não é só dizer o nome de Jesus. Por quê? Porque, embora o nome de Jesus seja poderoso, e pode submeter todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, pode expulsar qualquer demônio. Embora ele seja poderoso, biblicamente, não é qualquer um que pode usar esse nome. Embora o nome seja poderoso, na boca de algumas pessoas ele é poderoso. Na boca de outras pessoas ele não possui o poder. E eu vou te mostrar isso através de um texto bíblico que é Atos capítulo 19, no verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando o espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Um dia, o espírito maligno, o espírito imundo, lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Né? Ele é o Senhor do mundo espiritual. Sei que tu és o santo de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. E sabem que tem que obedecer a Jesus. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. No mundo ocultista, nesse mundo que precisa saber o nome do demônio, que precisa amarrar o demônio, que tem os rituais para lidar com o demônio, o foco deles
é que o ritual lhe dá poder. O nome lhe dá poder. O poder está no cidadão feiticeiro que faz o ritual correto e amarra a entidade demoníaca. Então ele tem as ferramentas na sua mão para fazer a coisa acontecer. O poder é do mago, certo? É do sacerdote ungido, é do negócio, qualquer coisa aí. No mundo de Deus, na Bíblia, ninguém pode dar a ordem para Deus. Deus é soberano, meu amigo. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor. Nós somos o servo. Nós obedecemos à sua vontade. Nós somos guiados pelo vento do Espírito. Somos nós que somos enviados por Deus e não nós que enviamos Deus. Nós não somos o Senhor da relação no Evangelho. É Deus que nos manda, é Deus que nos envia, é Deus que nos liberta, é Deus que faz a obra em nós, por meio de nós. Então não é eu que expulso, é Deus. E eu não posso dar ordem para Deus nenhuma. Então o nome de Jesus não é um feitiço mágico que o mago aqui embaixo pode usar a seu bel prazer. Porque ao recitá-lo, ele amarra a entidade de Jeová e faz a entidade de Jeová expulsar o demônio. O nome de Jesus é usado por aqueles que são de Jesus e são enviados por Jesus com esse propósito, de trazer o reino e manifestar a santidade de Deus e expulsar os demônios. Então o nome de Jesus é concedido, é dado como autoridade por aqueles que estão fazendo a obra de Deus, porque estes são enviados por Jesus como embaixadores para fazer essa obra. Então nós não estamos usando ao nosso bel prazer, nós estamos usando porque fomos enviados a usar e fomos autorizados a usar. E Deus nos deu autoridade para usar, mas se essa autoridade não for dada, você vai invocar o nome de Jesus e o demônio vai dizer: Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas vocês não têm essa autoridade, não foi dado a vocês essa autoridade. Vocês não foram enviados por Cristo, vocês não pertencem a Cristo. E aí eu quero ler outros textos com vocês que nos ajudam a fortalecer esse entendimento. Lucas 9, no verso 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 10, no verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí Jesus completa no verso 19. Eu lhes dei essa autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Lembra da aula passada? Os animais imundos, os animais selvagens, como representação demoníaca, que você já está craque, já está sabido. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, o mais astuto dos animais selvagens, lembra disso, né? E escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, e aqui é a chave: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aprenda essa verdade. A autoridade de Jesus não é usada por qualquer um. Jesus dá essa autoridade e depois diz: usem meu nome. Em meu nome vocês expulsarão, porque eu estou dando essa autoridade para vocês, meus discípulos. Agora, como é que se torna um discípulo de Jesus? Você tem que se arrepender dos seus pecados, entronizar Jesus como Senhor da sua vida, né? E Jesus se torna o seu Senhor e você vive em santidade conforme esse evangelho. Então você é salvo. E o seu nome é escrito no livro da vida. Por isso, alegrem-se antes, que seus nomes estão escritos nos céus. Por isso que
Jesus deu autoridade para esses que o nome estão escritos nos céus. E nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos, e é porque temos o Espírito Santo e recebemos a autoridade de Cristo que podemos fazer a purificação, que é a expulsão do espírito imundo. Porque é o poder do Espírito Santo que expulsa o espírito imundo. A gente já viu isso no nosso texto-chave lá do Belzebu, né? Não? Percebeu isso? E se pelo Espírito Santo eu expulso, né, os demônios, é sinal que o reino de Deus chegou entre vós. Então, você... E aí o que está acontecendo? Quando seu nome é escrito nos céus, o que acontece? O demônio passa a te conhecer. Porque você ganhou a autoridade de Cristo e está sobre a autoridade dele, debaixo da autoridade dele, no nome dele escrito lá, ó, que você não pode... Esse cidadão aqui, ó, Felipe Seabra, o demônio não pode lhe tocar. A gente acabou de ler isso. Nada lhes fará dano algum. Nada lhes fará dano. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do todo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque o Espírito se submete, não porque vocês expulsam, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Então, quando seu nome é escrito no céu, você saiu de debaixo da autoridade do Satanás, da esfera de ação dele, e foi colocado debaixo. Jesus está com o teu contrato na mão. Entendeu? Tu tem um contrato. Quem é o dono dessa vida? Aí está aqui, escrito. O dono da vida do Felipe Seabra é Jesus Cristo, é Deus. Está escrito no livro da vida, está lá, seu nome, pá. Quando foi que Jesus comprou? Na cruz. Ele rasgou o nosso escrito de dívida na cruz, pregou lá, pagou os nossos pecados e comprou a nossa vida. Ah, tá certo. Então tá lá. Então esse aqui é de Jesus? É, esse aqui é de Jesus. Tá com o selo de Cristo aqui, pá. O demônio vai, vou atacar esse cidadão. Peraí, não, que tá escrito no livro da vida, tá aqui. Esse cidadão não posso atacar. Só se eu pedir permissão para Jesus para fazer uma aprovação na vida dele, né? Para testar a vida dele. Mas não posso fazer mal, não. Nenhum poder meu pode chegar nele. E ele tem autoridade para me expulsar. Por isso que eu vou ficar até pianinho aqui, vou me esconder. Não me atormente, não. E, gente, um ensino bíblico verdadeiro, bicho, mas te deixa numa segurança. Mas te deixa tão blindado, mas te deixa tão forte contra essas coisas. Eu falo com você sobre isso, eu quero ler outro texto. Diz assim, Colossenses capítulo 1, no verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mateus capítulo 12, no verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Nós fomos purificados pelo Espírito Santo em nossa conversão, e o Espírito Santo habita em nosso coração. Nós fomos transportados da autoridade do príncipe da potestade do ar, que outrora estávamos sujeitos, como diz Efésios, e fomos então transportados para o reino do Filho de Deus. E Cristo está assentado acima de todo principado e potestade, e seu nome faz com que todo joelho se dobre. E nós fomos levados a sentar juntamente com ele acima das regiões celestiais. Então essa é a posição dos filhos de Deus. É por isso que ao usar o nome de Cristo, não estamos apenas usando como... Não é como se fosse um feitiço que a gente está falando. A gente está falando como se a gente como a gente é um embaixador de Cristo. A gente fala em nome dele porque ele está falando através de nossa vida. Porque ele age em nós, porque somos igreja de Deus. O corpo dele presente na vida da terra, né? Nessa existência. Então, Cristo habita em nós. E quando nós falamos em nome de Cristo, é Cristo falando por meio de nós. E a gente precisa ter essa consciência, porque o bicho ruim,
Ele é enganador, mentiroso e vai fazer você duvidar da sua própria fé nesse processo. Mas entenda, não é o seu poder. Quando você ficar cheio de dúvida, porque o Satanás vai te colocar essa dúvida no coração, entenda, se fosse eu poderia ter dúvida. Mas é Deus que tem o poder e vai agir através da minha vida, e ainda que eu seja um vaso de barro, pela graça, Ele vai me usar para fazer a obra dele quando esse reino de Deus for avançando nessa terra. E a santidade de Deus, quando vai se manifestando, vai expulsando aquilo que é imundo. Bom, eu vou ler para você nosso ensinamento de hoje. Diz assim: esse é o Evangelho revelado, sem rituais complicados, sem conversa com demônios, com plena autoridade. Tudo o que precisamos é de um único nome, o nome de Jesus, pois em nome dele acessamos a sua autoridade que subjuga os demônios, e ele nos concedeu essa autoridade para usar seu nome. Eu quero agora trazer uma palavra para a sua vida. Meu irmão, às vezes a gente está em paz, porque é isso que o Evangelho faz na vida da gente, ele traz uma paz. A gente está com a vida sem confusão, vida boa, rapaz. Mas aí surge uma ansiedade no coração da gente. Estou falando para crente. Ansiedade, rapaz, eu acho que se tanta gente falando aí negócio de demônio, de espírito, tanta coisa acontecendo aí, aparecendo na internet, eu sei tão pouco sobre isso. Se eu estudasse mais, que outro dia eu vi um caos perto lá de casa, alguém falou alguma coisa, e eu comecei a ficar até meio preocupado, né, com medo. Eu acho que eu vou estudar um pouco mais, porque se eu estudar um pouco mais, eu vou me sentir mais preparado para quando acontecer alguma coisa, e vou me sentir mais seguro. E aí eu vou crescer, eu vou desbloquear algum ensinamento que vai trazer para mim assim uma fé poderosa, sei lá. Eu preciso estudar esse tema. Aí a sua primeira vontade é às vezes perguntar para o seu pastor bonzinho, até mais idoso na sua igreja, né? O pastor bonzinho. Aí, pastor, vamos fazer um estudo sobre aí seitas, demônios, feitiço, não sei o que. Quero aprender isso tudo. Aí a coceira aqui. Aí o pastor bonzinho, né? Meu irmão, se algo acontecer na sua vida, você diga, em nome de Jesus está repreendido. Porque a nossa fé é confiar em Deus, confia na sua salvação, se abraça com a graça de Deus, santifique a sua vida, o mal resista a Satanás, ele fugirá de vós. Que o maligno não pode nos tocar. Viva na fé em Deus, Deus é soberano, Deus é nosso Senhor, e siga a sua vida. Aí você vai dizer, mas isso eu escuto todo domingo. Isso tá ralo, tá fraco, tá simples demais, o povo tá falando tanta coisa aí fora. Rapaz, meu pastor, ele nem sabe das coisas. Ele, na verdade, ele tá falando assim, só palavra feita, que ele já ouviu, mas ele não sabe entrar. Se eu perguntar qualquer coisa mais profunda, ele não sabe. Pastor, qual é o nome dos demônios? Pastor, como assim o nome dos demônios? É Satanás. Eu disse, meu Deus, o pastor não sabe nem os nomes dos demônios. Vou fazer o seguinte, eu vou estudar por conta própria. Aí você abre essa janela para esse mundo aqui fora e essa internet, essa confusão. Aí os arautos do Satanás, travestidos de anjos de luz, a gente já viu isso nas outras aulas. O que são os arautos de Satanás? São pessoas que parecem crentes, parecem estar falando do Evangelho, parecem estar te alertando sobre o mundo espiritual, mas todas as suas palavras são para incentivar o poder do maligno na terra, em todas as esferas, inclusive na sua vida, de forma que ele potencializa o poder de Satanás e diminui o poder de Deus.
E a toda hora ele está dizendo, Satanás é muito perigoso, Satanás está lá nas conspirações, Satanás está ali na televisão, Satanás está nesse negócio, Satanás está acontecendo ali naquele outro negócio. E começa a dizer os nomes dos demônios, dizer cada um o poder de cada um, começa a glorificar e exaltar o mundo demoníaco. Sendo que muitas dessas coisas são até inventadas. São como qualquer outra religião inventada. E no fundo você está estudando outra religião. Não está estudando o evangelho. Só que essas informações de potencialização do poder de Satanás, pelos arautos de Satanás travestidos de anjos de luz, ficam entrando na sua mente como uma semente. E essa semente vai crescendo. E daqui a pouco você está cheio de dúvida. Porque a todo momento eles dizem que você está vulnerável. Você tropeçou na esquina, você está vulnerável. Você assistiu o programa tal, você está vulnerável. Você passou perto daquele objeto, você está vulnerável. O pessoal lá está fazendo um ritual, você está vulnerável. O demônio lá, você está vulnerável. E daqui a pouco, quando algo acontece com você mesmo firme, você não tem uma segurança e uma estrutura mental para se segurar, porque quando o demônio vem, ele vem forte. Tua mente cheia de caixas interpretativas, cheio de ideias, cheio de confusão, cheio de vulnerabilidade, cheio de interpretações e cheio dos arautos de Satanás dizendo que Satanás é poderoso. Aí você começa a ficar com medo, ficar cheio de ansiedade e fica, meu Deus, esse negócio vai me pegar, esse negócio vai me pegar, eu não sei, eu estudei muito, mas cada vez que eu estudo parece que eu fico com mais medo, fico perturbado, fico atormentado, é o demônio te perturbando. Aí você vai voltar pro pastor bonzinho, sabe por quê? Porque toda vez que você ficou assistindo os vídeos do cara, dos arautos de Satanás, você ficou pior. Aí se lembrou da época passada, antes de você buscar essas coisas, que você tinha até um tédio, uma paz danada, uma paz tão grande que eu tô entediado. Agora minha mente, essa confusão, essa ansiedade galopante, esse medo de dormir, essa coisa... Aí você vai conversar com o pastor bonzinho de novo. Pastor bonzinho, tô sentindo isso, opressão, não sei o quê. Aí o pastor bonzinho, minha irmã, larga essas coisas. Soberania de Deus, Jesus na tua vida, é tudo que você precisa. Viva uma vida de santidade. Satanás não tem poder nenhum sobre a sua vida. Vai viver com Deus. É tudo que você... Larga essas coisas, você vai ver que resista a Satanás e tudo isso vai desaparecer. Na sua mente, uma batalha espiritual começa. Não, mas é porque o pastor não sabe o nome do demônio lá, o que ele fez, o que ele faz, o que ele está agindo. Por isso que ele está falando essas coisas. De novo, esse pastor aí não sabe de nada. Mas lá no fundo da sua alma, surge uma outra voz, dizendo assim, mas tu não lembra que naquela época que tu ouvia essas coisas simples, tu não era feliz, tu não era tranquila, teu coração não estava em paz, não tinha problema nenhum na tua vida, tu foi arranjar essa confusão todinha? Aí tu diz assim, lembro, mas eu era em paz porque eu era ignorante, e aí agora eu tô sabendo. Mas tu tá sabendo o quê? Tá sabendo um monte de porcaria. Tá colocando um monte de porcaria pra dentro. Tu não tá sabendo, tu tá sabendo menos. Quando tu acha que tu tá sabendo mais, mas tu tá sabendo menos. Porque tudo que você precisava saber, tu já sabia. Decair dessa alta revelação que é simples, é entrar numa profunda confusão e dar abertura para o Satanás. Aí você diz assim, rapaz, quer saber? Eu vou deixar essas coisas para lá e você vai ver, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Sua vida vai melhorar 100%. Sua mente vai ficar blindada de novo. E toda vez que vier algum pensamento ruim, está repreendido em nome de Jesus. Senhor Deus é o Senhor da minha vida. Neste lugar declaro que aqui é a glória do Senhor. Os anjos de Deus acampam ao meu redor e você está expulso da minha vida. Quem tem autoridade sobre mim é Deus e nada do que você falar ou deixar de falar tem alguma coisa a ver com a minha vida. As tuas acusações para lá, vai para lá, Silvio Santos, vai para lá. E pronto, eu vou viver a minha vida. Quer arranjar confusão comigo? Vai conversar com Deus. Deus que tem autoridade sobre a minha vida.
e fim. Ah, Felipe, tu tá dizendo que a gente não pode estudar, que a gente não tem que estudar. Não, não é bem isso. Como toda sabedoria, como todo dom, como toda busca, tudo que nos é concedido tem um peso de cruz. Tem coisa que Deus nos dá que é um dom que Ele nos deu. Como, por exemplo, a capacidade de aguentar alguns processos na vida. Tem pessoas que vão descer ao nível da sujeira, do ocultismo, vão aprender, vão separar o joio do trigo, vão enfrentar batalhas espirituais por causa disso, vão ter a mente inundada por imundície e depois vão ter que separar isso e definir e usar a soberania de Deus e filtrar o conteúdo para trazer um ensino para vocês. Mas essa pessoa desceu no vale e foi protegida por Deus e teve toda uma preparação mental para descer esse vale. E tem um dom para fazer isso. Muitas vezes, você tem dons para outras coisas. Mas vai mexer com as coisas que vai atrair para você uma batalha espiritual que você não precisava, nem estar preparada e nem queria. Sendo que tu já está na mais alta revelação. Não precisava. É só ansiedade. Se um dia você precisar, vá lá. Se um dia Deus te chamar para isso, vá lá. Mas ir sem precisar é trazer um peso de cruz para a sua vida que não é seu. E você não aguenta uma cruz que não é sua. E vai se ficar confundida todinha, porque tem que ter uma preparação de Deus na sua vida para fazer isso. Por quê? A mais alta revelação, que eu digo que é a Bíblia, que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem de Deus revelada. Então, para mim, é a mais fiel, é a mais alta, é a mais fidedigna, é o espelho de Deus ali. Por que que a mais alta revelação, ela é mais simples? Você não precisa saber o nome de nada, você só precisa estar debaixo dessa autoridade de Cristo. E não tem que ficar pensando no negócio de passar na frente de ídolos, usar rituais, fazer aquilo, ficar descobrindo. É só saber o nome de Jesus, confiar em Deus e seguir sua vida. Por que que é simples? Porque quando Deus se revela e a gente está debaixo de Deus, tudo se torna um. Debaixo da única revelação. Deus é único, Deus é um. Então a simplicidade está no fato de que acreditamos num Deus único. Esse Deus único, que é todo poderoso, ele não está rivalizando com nada. Nas religiões politeístas, um ídolo brigava com outro e trazia o inverno, que brigava com outro e trazia o verão, que não sei o que, e todos tinham o mesmo poder e ficavam brigando, e você ficava no meio dessa confusão dos deuses naturais. Mas com um Deus único, Deus não é a natureza, Deus não está subjugado à natureza, não está subjugado a esses demônios, esses negócios. Deus é soberano. E a gente está indo para a mais alta revelação, a gente está indo para esse Deus que está acima de todas as coisas. E por isso que tudo fica simplificado. Tudo é espalhar ou é juntar. Tudo é estar com Deus ou estar com o inimigo. Tudo vira preto e branco, vira único. Por isso que decair disso é entrar num politeísmo, é entrar numa confusão mental, onde tem poderes X, poderes Y, isso faz aquilo. E quando você vai no pastor bonzinho que diz, rapaz, só confia aqui, ele não está sendo ignorante, ele está te levando para cima das nuvens, acima dos problemas, acima das perseguições, né? Está levando acima das nuvens, amigo, fica aqui acima das nuvens, que é tudo que você precisa. O Evangelho te leva para uma vida acima das nuvens. Diz, meu amigo, aqui nesse lugar que você está, tu não precisa saber nada não, tu só precisa confiar em Deus. Tudo isso é a aflição de demônio. Construa sua vida aqui em cima das nuvens, a sua mente, que a sua mente vai ficar blindada de uma forma tal que o maligno não lhe toca.
Eu acho que tá bom por hoje, né, meu amigo? Essa é a minha palavra para você. No próximo ensino vai ser poderoso também. Não deixe de acompanhar. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Se o amigo quiser me abençoar, faz através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. Tá aqui o Pix. pr.felipeseabra@gmail.com. E você, quando fizer lá a sua chave Pix no seu aplicativo do seu banco, presta atenção se está lá a conta no Nubank e se o nome que aparece é Felipe Rodrigues Seabra. Se for isso, então sou eu, meu amigo. Pode ter confiança e me ajude aí, né? Faça esse coração liberal, né? Liberar aí uma bênção para minha vida, porque tem sido importante demais a participação de vocês. Foi bom para você? Foi legal? Foi edificante? Quer me abençoar? Use então o Pix. Eu, né, tô aqui colocando também agora novamente o canal de membros. E nesse canal de membros eu estou colocando cortes dessas mensagens. Então, se o amigo, eu queria ver um pedacinho curtinho, eu não gosto de ver vídeos muito longos, então você escreve aqui no canal de membros, é R$ 1,99. E aí eu lanço 5 cortes, 4 cortes dessa mensagem de 10 minutos, de 15 minutos. Aí você vê aquele cortezinho tranquilo. Eu gosto de ver coisinha menor. Então você pode acessar também os cortes do canal através de ser membro aqui no canal Felipe Seabra. Tá certo? Aquele outro canal que eu tinha antes, eu estou deixando ele meio abandonado por enquanto. Vou vendo o que eu vou fazer. Combinado? Tranquilo? Que Deus abençoe você. E até o nosso próximo estudo, hein? Eu acho que o próximo é o final. Ah, mas tem muito mais coisa. Tem, mas eu preciso continuar o Marcos 1, né? Eu acho que o próximo é o final, tá certo? Combinado? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Até mais.